Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 28 de junho, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 20, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de Santo Irineu. Pedimos a sua intercessão, ele que foi mártir, que foi martirizado, que derramou o seu sangue, que testemunhou a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que testemunhou o Evangelho com a própria vida e com o derramamento de sangue. Poderemos dizer que, de acordo com o Evangelho que nós acabamos de escutar, que Santo Irineu foi de fato um verdadeiro profeta que produziu os frutos verdadeiros, os frutos bons, os frutos que Deus esperava que ele produzisse. Mas no Evangelho de hoje, Jesus está falando aos seus discípulos para que esses tenham cuidado com os falsos profetas. Falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Os falsos profetas são aqueles que até falam de Deus, ou que falam em nome de Deus, mas desvirtuam a sua mensagem. Desvirtuam a sua mensagem. Aqueles que falam de Deus, mas que a sua vida não tem coerência com a palavra de Deus. Jesus está dizendo, exortando, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Queridos irmãos e irmãs, depois de 2000 anos que Jesus falou isso, será que ainda hoje essa palavra acontece, se realiza no meio de nós? Eu digo que talvez até mais do que na época de Jesus. A gente percebe hoje tantas pessoas que falam em nome de Deus, que prometem tantas coisas em nome de Deus, que falam, que pregam, que anunciam o Evangelho, mas que enganam o povo, que mentem para o povo, que na verdade o seu coração está longe da palavra, está longe do Evangelho. Mas Jesus ele deixa muito claro como nós poderemos conhecer ou saber quem são esses falsos profetas. Jesus está dizendo aqui: pelos seus frutos vós os conhecereis. Ou seja, pela sua vida, por aquilo que fazem, vivem na prática,
porque a nossa forma de viver, o que nós vivemos, as nossas atitudes mostram quem nós somos. Quem nós somos. Se somos uma árvore boa ou se somos uma árvore má. Porque se somos uma árvore boa, Jesus está dizendo, produziremos bons frutos. Se somos uma árvore má, produziremos frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir fruto mau. E uma árvore má não pode produzir frutos bons. Então, por isso que Jesus conclui dizendo, pelos seus frutos vós os conhecereis. Jesus está falando dos falsos profetas. Mas deveríamos também nós aproveitarmos essa palavra para procurarmos fazer um exame de consciência, olharmos para a nossa vida e pensarmos e percebermos quais são os frutos que eu tenho produzido na minha vida. São frutos bons ou frutos maus? Eu produzo os frutos que Deus espera da minha vida ou não? Frutos de justiça e santidade, frutos de caridade e de misericórdia, ou frutos maus? Ou frutos de infidelidade, de discórdia, de injustiça, de maldade, de falta de perdão e de caridade? Quais são os meus frutos? Que tipo de árvore eu sou? Uma árvore boa ou uma árvore má? Aproveitemos para pensarmos nisso. Então, por um lado, que o Senhor nos deu discernimento para conseguirmos enxergar quem são os verdadeiros profetas de Deus e os falsos profetas. Primeira coisa. Depois, olharmos para nós e nos perguntarmos, nos questionarmos: que tipo de árvore eu sou? E, consequentemente, quais são os frutos que eu tenho produzido na minha vida? Pensemos nisso. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.